Sejam bem-vindos, amantes da quinta arte, ao Primeira Página, onde a primeira impressão equivale. Eu sou Rafael Campos, esse é Matheus Braga, e hoje nós iremos falar sobre o Encontro com Rama, do Arthur C. Clarke. O Arthur C. Clarke já apareceu aqui, e vamos ver uma nova obra dele. Mostra aí o livro pra gente, Matheus. É isto, Rafa. Eu tô aqui com até a fotinha dele aqui. O livro da Aleph, editora Aleph, que é famosa no Brasil por trazer livros de ficção científica, né? Encontro com Rama é um livro, acho que é clássico, né? Arthur C. Clarke, acho que todos quase são clássicos, apesar de eu não ter lido ainda. Já está previsto para ir para o cinema. Parece que Denis Villeneuve do Duna também vai adaptar para o cinema em breve. E é uma edição relativamente simples, se não me engano, a Aleph tem uma série de livros, não só do Arthur C. Clarke, com essa meio. Esse layout aqui de capa branca, com uma imagem relativamente simples na capa, de vários autores, né? Mas enfim, nada disso importa pra gente. A gente está preocupado aqui com as técnicas utilizadas na primeira página, né, e como que a gente pode ajudar novos escritores a entendê-las e utilizá-las de alguma forma, ou não, e se a gente viraria de página ou não. Beleza? Então, vamos lá. Arthur C. Clarke, Encontro com Rama. 1. Space Guard. Mais cedo ou mais tarde iria acontecer. Em 30 de junho de 1908, Moscou escapou da destruição por 3 horas e 4 mil quilômetros, margem mínima pelos padrões do universo. Novamente, em 12 de fevereiro de 1947, outra cidade russa escapou por ainda menos, quando o segundo grande meteorito do século XX detonou a menos de 400 quilômetros de Vladivostok, com uma explosão equivalente à da recém-inventada bomba de urânio. Naquela época, não havia nada que o homem pudesse fazer para se proteger contra os disparos aleatórios do bombardeio cósmico que já tinha esburacado a superfície da Lua. Os meteoritos de 1908 e 1947 atingiram áreas desabitadas, mas, no final do século XXI, não sobraram nenhuma região na Terra que pudesse ser utilizada, com segurança, para a prática do tiro ao alvo celeste. Ponto. A raça humana se espalhara de um polo a outro, e, assim, inevitavelmente. Às 9h46, horário de Greenwich, manhã de 11 de setembro, durante o verão excepcionalmente belo do ano de 2077, a maioria dos habitantes da Europa viu surgir uma resplandecente bola de fogo no céu oriental. Em segundos, tornou-se mais brilhante que o sol, e enquanto riscava os céus, a princípio em completo silêncio, deixava atrás de si um rastro encrespado de poeira e fumaça. Enfim. Deu uma vacilada aí na leitura, mas acontece quando não estamos previamente preparados. Que isso, inclusive, para quem não sabe, é uma característica proposital nossa, pegar o texto e ler de cá. Quando é um livro que a gente não conhece, né? Ler pela primeira vez e dar nossas primeiras impressões de fato. Então, estamos sujeitos a esses vacilos de leitura. Sem contar também que, desde o momento que a gente começou a ler livro na escola, no caso, não aprender a ler, sempre a professora falava: olha pessoal, agora todo mundo lendo em silêncio. Então a gente desaprendeu a ler falado. A gente aprende a ler Bom, mentalmente. em Mentalmente você silêncio, não sim. erra o texto, né? Então é uma questão também eu vejo muito de prática. Com certeza. Mas, Mas vamos enfim, falar de primeira página, que é o que de importa. primeira página em si. Bom, capítulo 1, e aí tem um título aí, Space Guard. Eu já tenho talvez a minha primeira crítica aí ao título. Não sei se... Assim, eu tenho esse pé atrás com não traduções de textos para um texto que é totalmente traduzido, né? Eu fico meio assim, pô, não daria para traduzir esse nome para o português, né? Já que a gente está trabalhando com uma tradução. E aí, na verdade, é uma crítica, entre aspas, à editoração, né? Não tem nada relacionado ao, ao texto original em si. O texto original em si, a gente poderia avaliar esse título de capítulo, Space Guard. Eu até criticaria também, eu acho, aqui, que pelo menos na primeira página, eu acho, não tem nenhuma relação direta aqui que a gente veja com o título, né? E tô até dando uma olhada aqui, relativamente, são 2 páginas e
um tiquinho de nada aqui, o primeiro capítulo. Acho aí até que seria um problema nesse caso, porque se é um texto tão curto, né, talvez a associação com o título deveria ser mais direta, não sei, me causa essa impressão. Não que seja um motivo para dropar o livro, né, a primeira página por causa disso, né, nossa, tá condenado esse livro, não é isso que eu tô querendo dizer, né, mas que talvez para um capítulo tão curto, né, o título talvez seja mais bem relacionado já de começo, acho que seja mais interessante. Sim. É aquela coisa, né? Como a gente tá na primeira página, o Matheus disse que o capítulo é curto, tem mais uma página e meia, né? Ainda disso. Eu vejo dois pontos nesse nome, no caso, capítulo. Ou Space Guard tem que ser, A talvez, última coisa. um projeto, né? No caso, o projeto que a humanidade fez para evitar esses meteoritos. Então, beleza, se é o nome do projeto, Space Guard, projeto Space Guard. Não precisa, tipo, fazer como aconteceu nos Vingadores, de virar Vingadores. Podia ser Avengers, porque é o nome do time. A galera decidiu traduzir para deixar o brasileiro e tudo mais e tal, em português e tal. Mas é o nome do time. Eu não veria problema em chamar os Avengers de Avengers, tanto que eu vejo uma galera falando, ah, você viu os Avengers, você viu os Avengers? E tem gente que fala, ah, você viu os Vingadores? Então, no caso de tradução de nome a esse nível, eu deixo meio que a gosto do freguês. Mas, no caso, como o Matheus até colocou, considerando que o Arthur C. Clarke ele é um escritor de livros, né, mais antigo, então eu acho que vale a pena sim ter essa ponderação. Então, quer colocar nomes em inglês, nomes inventados por vocês, em português, mesclado, tem diversas técnicas de criar nomes e definir nomes. Mas saiba que tudo isso vai gerar alguma coisa. Se o texto é inteiro em inglês e o nome é em outra língua ou uma língua criada por você, saiba que vai gerar um estranhamento. Se esse é um dos motivos, ou apresentar o universo, já com o nome do capítulo sendo Schmirtov, beleza, já está trazendo que tem alguma coisa a ver com a Rússia, ou alguma coisa do seu mundo, ou quer apresentar o projeto de salvação, né, o Independence Day do seu coisa, perfeito. Mas saiba que todos os nomes, se você decidiu por capítulo, se você não sabe, como a gente já viu várias vezes em diversas histórias, ou parte pois capítulo, pois nome, é interessante ponderar bastante o nome que você vai colocar. Esse é o nosso maior Ah. ponto, a ponderação da escolha do nome. E eu tô vendo aqui que ele fez o que eu ia sugerir caso não aparecesse de cara o nome esse título, né? Não aparecesse de cara na primeira página. Minha sugestão seria colocar às vezes na última frase ou alguma coisa, e ele fez exatamente isso. Tô dando uma olhada aqui, roubando aqui. Não que caiba a nós discutir sobre isso, mas ele fez isso e eu acho que seria a segunda opção, né? Caso não tenha na primeira página, colocar pelo menos de impacto, né? A resposta de impacto, seu final do capítulo em si. Mas enfim, eu acho que a minha crítica maior com usar nome inglês em texto português, aí não cabe nem aqui, porque aqui é uma ficção científica que se passa na Terra mesmo, né, no nosso universo e tal. A minha crítica é mais com o nome inglês, que me incomoda, e às vezes a gente pega texto de gente que está começando e faz isso, é para texto no mundo fantasioso, universo fantástico, medieval, e coloca um nome em inglês em alguma coisa, sabe? Tipo, um nome americano em alguma criatura ou em alguma arma, alguma coisa assim. Aí eu fico assim, cara, faz sentido isso? Né? Tipo, a língua americana não existe naquele universo, né? Um universo completamente fantasioso, fictício, e você dá um nome em inglês pro negócio, eu acho que me soa bem destoante, assim, sabe? Tipo, não teria como isso acontecer. Então mantém a língua padrão, inventa um nome diferente ou coloca um nome aportuguesado, né? Do que usar um nome inglês. Aqui, como o Rafa citou, o caso do Avengers e Vingadores também, né? Eu sou do time que prefere tradução, já que a gente está trabalhando com textos em português em si. Até porque lá nos Estados Unidos, ou na Inglaterra, não sei onde, não sei se o Arthur C. Clarke é americano ou não, o nome que ele colocou foi um nome da língua nativa dele, né? Como se o autor brasileiro colocasse um nome português, né? Então, o ideal é que as pessoas que estão lendo aquele texto
traduzido entendam o que significa aquilo, né? Porque o americano entende o que aquilo significa, e o brasileiro não necessariamente entende o que é um Space, o que significa Space Guard, né? Enfim, É, é só uma reflexão a mais aí. Vamos pro texto. sim, sem contar que pode ser até que o caso Space Guard é para traduzir ipsiliteris. É o guardião do espaço, literal ou é uma analogia? Então, até Uhum, mesmo, caso você queira brincar, tem tanta coisa que você não ser nativo daquela língua é bem complicado. Então, exato. fica o adendo do, for colocar um título, pense antes de colocar. Pense bem, exato. Exatamente. E aí, bom, para a primeira frase, a gente tem aquela crítica nossa clássica, né, que a gente gosta de dar um enterzinho a mais ali para dar um impacto maior, porque a primeira frase para mim é muito boa, me soou bem Forte. interessante, mais cedo ou mais tarde iria acontecer, você já fica curioso o quê, né, não sei o que que você está falando, já quero saber o que que é, e dá a impressão de que é algo impactante, né, que é uma catástrofe, que é alguma coisa, né, que vai se mostrar de fato adiante, né. Eu acho que ele deu uma primeira frase de impacto, de curiosidade, né, e aí a gente isso é bem pessoal, mas a gente sugere, né, dar um enter logo em seguida para dar mais impacto, né, do que um parágrafão. A gente lê aquilo e já fica curioso, pô, vou descer, já vou continuar. Tá, né? Dá essa sensação de continuidade quando você dá um enter, do que você continuar lendo um texto, às vezes soa mais monótono na sua mente quando você está lendo um texto contínuo, né, do que você, pô, deu uma quebra aqui e continua lendo, sabe? Não sei. Pelo menos para mim soa bastante mais interessante uma quebra aqui. Sim, principalmente porque se a gente for pegar aqui a continuação do parágrafo É são meio. informações de dados, Exato. então, e, e ainda mais o fato, mais cedo ou mais tarde isso iria acontecer, pode ser um tom de ameaça, pode ser um tom de arrependimento, pode ser um tom de é, conformismo, existem diversos tons que você poderia colocar. E dar um enter permite o leitor a gerar esse tom dentro dele. Por quê? Mais cedo ou mais tarde isso iria acontecer. Em 30 de junho de 1908, não dá tempo do leitor Uhum. criar uma interpretação em cima desse peso com o enter. Ah, mas Rafa, é uma questão de 1 milissegundo para olhar para a linha de baixo. Mas 1 milissegundo é o suficiente para o leitor gerar alguma percepção. Como é que o cérebro funciona nosso, né? Muito mais rápido que se bobear que milissegundo. Exatamente. Então, é interessante gerar. Se você já trouxe essa força, dê oportunidade do leitor sentir. Tem várias Exato. discussões que eu já tive com o Matheus, no caso de quando a gente vai ler livros ou até mesmo os nossos próximos textos, que às vezes a pessoa quer gerar tantas emoções ao mesmo tempo que não dá tempo da pessoa digerir e no final a pessoa não sente nada porque a emoção de felicidade já tá junto com a tristeza e depois já a felicidade de novo. Dá um tempo de respiro pro leitor ficar triste e feliz. Então, já que teve isso mais cedo ou mais tarde, isso iria acontecer com tom de pesar. Porque em 1908, no dia 30 de junho, em Moscou, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então acho que cabia muito bem um enterzinho para dar aquela. E vamos. Uhum. Exato. Bom, aí assim, vamos supor que tivesse um enter, né? Ainda assim, eu acho. Aí me incomoda um pouco como ele continuou o texto. Me soa meio infodump. Que não tem problema em usar infodump, gente. É interessante que vocês entendam isso que a gente fala aqui da crítica do infodump. Não é que é proibido, né? Nada na escrita é proibido, tudo é permitido, desde que faça com consciência e tal, né? Mas eu acho que de você sair de uma frase de impacto interessante, de curiosidade, e transicionar para um infodumpzão, com números, com dados, não sei o quê, eu acho que quebra bastante. É uma diferença muito gritante. Talvez se descrevesse isso aqui que está descrevendo de uma forma talvez mais sutil, não sei, teria que pensar com calma. Eu acho que diminuiria essa transição gritante que existe entre um primeiro parágrafo, para mim, uma primeira frase muito interessante, para um parágrafo mais monótono. Tem um impacto aqui, beleza, a Terra escapou por pouco, né? Beleza, ok. Mas, não sei, me soa muito infodumpzão, muito dado, muito aconteceu isso, meio robozão, assim, sabe, falando. Eu vejo que aqui, nessa sequência desse primeiro parágrafo, 30 de junho de 1908, 12 de fevereiro de 1947, meteorito exatamente do século XX, caiu 4 quilômetros de Vladivostok. Ele está usando o gatilho da especificidade aqui. Ele Uhum, está gerando meio que. Ele quer gerar. Porque quando a gente fala de especificidade,
O gatilho da especificidade normalmente ele é usado para intensificar outros gatilhos mentais, de uma maneira geral. Então, por exemplo, eu quero gerar uma estranheza e eu especifico essa estranheza para intensificar a estranheza. Eu quero gerar uma autoridade, então eu especifico a autoridade. Então, normalmente, o gatilho da especificidade serve para você gerar, intensificar o gatilho que você gostaria de prever. Aqui eu vejo muito essa especificidade um tanto crua. Se o texto fosse, por exemplo, jornalístico, perfeito. Frio, calculista, informativo, fechou. E me parece ser um texto pseudo-jornalístico. Uhum. Então, como essa frase que a gente trouxe, a primeira frase, ela é muito forte, no caso, tem um teor emocional muito forte, o fato de gerar agora um texto mais frio gera esse impacto. Se você gerasse uma primeira frase não tão impactante, talvez a gente falasse, ó, não é uma primeira frase tão impactante, mas por ressoar forte com essa frieza, essa estranheza não seria tão estranha. No caso, Uhum. pô, o cara chegou nisso e já entra com dados. Por quê? Tem horas que o infodump, infelizmente, é necessário por tempo, Sim. por pressa, por necessidade do autor, tem diversos motivos de você fazer. É interessante editar? É interessante. Então, ele quis dar uma mascarada no infodump, gerando esses dados para meio que mostrar o quão perigoso foi Uhum. o século XX de maneira geral, desde 1900, não, o século XIX, né, desde 1908 até quase 2000. Então, assim, é interessante isso, porém, se ele tivesse deixado um pouco mais claro, talvez, que essa primeira página fosse uma primeira página mais é, documentária, porque como a gente viu é 2 páginas e meia de primeiro capítulo. Uhum. Então se ele mostrasse uma cara mais disso, ou pelo menos desse essa intenção desde o começo, beleza. Mas não sei como que é o final do primeiro do primeiro capítulo, se é e isso foi o projeto Space Guard, não sei É, como ele tipo, termina. exatamente. Assim começou o projeto Space Guard, taraná, taraná. Né? Então, assim, já que é isso, se ele tivesse trazido, então, o tom mais jornalístico documentário para a primeira página, eu acho que seria mais interessante. Mesmo que ele perdesse, mais cedo ou mais tarde isso iria acontecer, porque você está dando meio que uma opinião dentro de um texto jornalístico, gerando essa, não contradição, mas essa estranheza. Uhum. Exato. Bom, e aí, se tratando da história em si, né, Rafa, eu não sei até quão. Bom, é fictício, né? Imagino, isso não aconteceu, né? Ou em 30 de junho de 1908 aconteceu de fato. Acho que não, né? Não sei, às vezes aconteceu, não entendo, não, Não, não sou esse período aqui parece astrônomo. muito, se for pegar período de grandes guerras, tanto Uhum. Primeira, Segunda, Guerra Fria, etc e tal, Exato, o 47. 47 e tal, e como ele tá e como o alvo é sempre Rússia, eu acho que tem um peso Uma de analogiazinha aí. influência de Segunda Guerra, Guerra Fria aí em alguma coisa. Uhum. Talvez ele escreveu nesse período de Segunda Guerra, Guerra Fria, porém a história se passou meio que numa, numa realidade, no que a gente chama de what if. E Sim, se exato. tal coisa acontecesse antes Uhum. ou durante? Aí se Hitler tivesse ganho, e Uhum. se o comunismo tivesse ganho, e se a guerra tivesse acabado com uma explosão atômica, que Ah, é parece verdade, ser isso, até porque ele fala que em 1947 atingiu de fato, né? sim. Os meteoritos de 1908 e 1947 atingiram áreas desabitadas, mas no final do século XXI, aí é outra parte, né? Não sobraram nenhuma região na Terra. Bom, e aí, sim, e ele vai entrar então numa ficção científica de fato, né? E acho que isso é interessante, é coisa que a gente comenta aqui, de passar o tom da história, né? Ele já tô ambientando aqui que estamos tratando de um universo futuro, né? Vai estar aqui 2077, né? O século XXI não sobrou nenhuma região na Terra que pudesse ser utilizada, né? Então eu estou mostrando um universo já fictício, já no futuro, né? E como que a Terra se tornou a partir desses eventos aí que aconteceram, né? Eu acho interessante, é um tema que eu gosto, né? Me soa meio que algo como pós-apocalíptico aqui, não sei se vai ser isso de fato, né? Mas ele fala aqui que a população está habitando os polos, né? E
Me soou uma temática interessante, achei que ele ambientou de certa forma que não aprofundou muito, até porque a primeira página não dá para aprofundar tanto, imagino, né? Mas achei que passou o tom, pelo menos, ou pelo menos fingiu passar. Né? Sim. E eu gostei bastante porque, assim, é, nesse segundo parágrafo que fala, nessa época não havia nada que o homem pudesse fazer para se proteger contra os disparos aleatórios do bombardeio cósmico que já tinha esburacado a superfície da Lua. Uhum, Esse primeiro trecho desse parágrafo eu acho bem interessante porque ele me engatilhou dois tipos de promessa. Ou catástrofe natural, ou ataque extraterrestre. uhum. Se não for nenhum desses dois, incrível, ele conseguiu criar uma terceira opção, então acho maravilhoso. Mas acredito que Verdade. seja um desses dois. Mas sendo qualquer um desses dois, eu acho interessante porque normalmente a gente vê muito, muito assim, pelo menos hoje em dia, catástrofes biológicas, Uhum, zumbis do The Walking Dead, zumbis do Eu Sou a Lenda, zumbis da Last of Us. Zumbis biológicos é uma coisa que a galera curte pra caramba, já tá uhum. bastante saturado, mas sempre surge uma Sim. zumbificação diferente. Alien também é bem comum, então Uhum. trazer essa ideia de, no caso aqui, ser aliens que estão disparando meteoros, sei lá da onde, no caso que nem tropas estelares, que tinha uns besouros que soltava plasma pela bunda, não sei da onde, ou simplesmente é um desastre natural. A Terra um dia vai deixar de existir, o Sol um dia vai explodir. Então eu acho legal trazer essas outras opções do. Ainda mais agora que saiu a série do Fallout, Sim. de ainda catástrofes nucleares. Que aí Uhum. não deixa de ser, porque acertou um negócio dentro das a bomba Bomba de de urânio, urânio né? e tal. Então Uhum. trazer essas diferentes visões, essas diferentes promessas, eu achei bem legal e bem interessante. Que Sim. é do mesmo, porém é uma forma diferente de ser o mesmo. E às vezes na época nem era o mesmo, né? Às vezes na época era inovador, né? Que ele lançou o livro. Mas enfim, e nesse parágrafo em específico, Rafa, eu acho que ele flerta bastante com isso de talvez propor que é algo extraterrestre, né? Ele cita isso de bombardeio, né? Cósmico. Ali embaixo ele cita a raça humana, né? Especificando a raça humana, então dá a entender que pode haver uma outra raça não humana também, né? Exatamente. Para a prática de tiro ao alvo celeste, né? Então é um tiro, alguém está atirando, uma coisa, ou não, pode ser algo só natural também, né? Exatamente como você pensou. Eu imagino essas duas possibilidades também, e se ele inventou uma terceira, mais surpreendente ainda, né? E ainda Sim. tem o flerte com o título aí, né, Rafa? Você que manja aí de mitologias da vida aí, né? O título do livro em si. Sim, eu. Quando até o Matheus falou assim, converso com o Rama, mas eu falei, pô, mas Rama? Será que Rama seria do tipo a contração de Ramsés, Apocalipse? Porque Ramsés foi aquele que recebeu as pragas do Egito quando veio Moisés arrebentar a galera. Será que meio que ele era isso? Ou será que Rama tem a ver com, por exemplo, o deus macaco do hinduísmo ou alguma outra coisa? Então, quando fala, né, essa conversa Encontro, né? com encontro com Rama, me deu muito essa ideia, assim, será que... Porque quando o Matheus falou assim, ô Rafa, uma das coisas do Arthur C. Clarke aqui, o encontro com Rama. Eu falei, pô, um livro de ficção científica ou fantasia mitológica? Então eu estou bem curioso em realmente saber, mas isso aí vamos deixar para o final, quando a gente for virar ou não a página. Exato. Mas eu tô bem curioso, porque me gerou uma puta promessa, tanto o que raios é os bombardeiros, e por que caramba escolheu o encontro com o Rama, que pode ser simplesmente ser só o general que eles vão encontrar no planeta X, pode ser bosta nenhuma, mas porque ele estaria no título de uma capa que tem um meteorito amarelo vindo do nada. Então, esse flerte com a mitologia, caso realmente ainda seja pegando a proposta de sci-fi, eu acho bem legal. Porque em Matrix, por exemplo, a nave do Morpheus, que é o deus do sono, Uhum. é Nabucodonosor, que era um dos grandes conquistadores da épocas mitológicas. Então, Sim. assim, eu gosto dessas brincadeiras aí. Quem Uhum. não pegar, não pegou, mas quem pegar é um flavor Exato. a mais.
É isso que eu acho Exato. muito top nas ficções científicas e nas fantasias, esse flavorzinho, esses Exato. easter eggs. Bom, e aí o último parágrafo em si continua nesse tom jornalístico, né, que o Rafa falou, né, às 9h46, horário de Greenwich, né, 11 de setembro de 2077 e tal, surgiu uma bola no céu mais brilhante que o Sol em si, deixando um rastro de fumaça lá, né. Então, assim, fecha com um tom de ameaça, né, a Terra está cada vez mais ameaçada, já caíram coisas, já despovoou a Terra de alguma forma, mas segue, né, então dá essa sensação pra gente de que pode ser natural ou não, né, proposital, né, ou tá tendo um ataque alienígena ou não, é só algo natural mesmo acontecendo no espaço expandindo de alguma forma e vindo a acertar a Terra, né, e dá já pra gente já entende, de certa forma, né, pelo título Space Guard, né, que a, a humanidade ou o que restou dela aqui vai tentar, de alguma forma, proteger o espaço, né, proteger Space Guard, né, para quem não pega ali a tradução tem algo a ver com isso, né. Então, assim, eu achei que é uma primeira página que já passa a ideia de modo geral, pelo menos de acordo com esse título aí do primeiro capítulo, né? Passa uma ideia do que se esperaria. Eu achei que ele resumiu, deu bastante informação aqui, assim, ambientou do passado para cá e contextualizou o que está acontecendo agora, qual o drama que a gente está passando, qual que é o problema que está por vir, né? Então, achei que em tons de ser sintético, de síntese, né? De conseguir passar a informação, acho que ele foi bem nesse sentido. Apesar de o tom jornalístico me incomodar um pouco, não sei, me dá essa sensação de infodump que me incomoda um pouco. Sim. Bem, de uma forma geral, eu achei interessante, porque, no caso, esse tom jornalístico não me incomoda tanto, apesar de que, sim, é uma das formas de mascarar infodump, existem N formas, você levantar a lanterna, Sherlock Watson, notícia de jornal, é, personalidade de personagens que gostam de falar o óbvio. Existem N formas de você colocar, Mascarar o infodump. mascarar, assim, que quem manja de técnicas literárias, como a gente está trabalhando aqui, essa é a proposta, é aprender as técnicas, você fala, infodump mascarado. Mas quem está aproveitando o livro como entretenimento, não pensem que eu e o Matheus, a gente começa a ler um livro e fala, infodump, enter na próxima página. Não sei. Não, a gente aproveita o livro. Quando ele é muito grosseiro, no caso, um infodump muito grosseiro, ou uma primeira frase muito lenta, a gente continua lendo, mas dá aquela engolida em seco, dá aquela leve desconectada e volta. Não Exato. pense que nós somos dois chatos aqui, meio que tipo, todo livro que a gente abre e fala, ai meu Deus, a gente não é sommelier de primeira página. Mas, como a gente está com o objetivo de trazer formas Aqui diferentes no de canal mostrar primeiras somos, né? páginas, exatamente. Então, assim, por favor, né? Por favor. Então, sim, eu viraria, porque é uma primeira página que eu achei interessante, apesar do tom jornalístico. Já vi outros tons jornalísticos que eu achei uma porcaria, como, por exemplo, a primeira página de, sei lá o que, de Andrômeda, que me fugiu agora, o Enigma de Andrômeda. Enigma de Andrômeda, é uma primeira página também hiper jornalística, Já trouxemos aqui ruim, no canal, inclusive. né, ruim pra caramba, então, Tem vídeo. vai lá ver, você vai ver que a primeira página é bem, tem as suas técnicas, tem, mas, coisinha doída. Então, assim, viraria, é legal. Eu, particularmente, gostei mais dessa premissa do que da outra do C. Clarke, que a gente trouxe aqui também. Uhum. Este ar jornalístico, no caso, ou pré-apocalíptico ou pós-apocalíptico, a gente não sabe se a história vai se Uhum. passar depois dos meteoros, ou antes do meteoro, ou durante os meteoros, não dá pra Uhum. saber. Mas eu gostei bastante, viraria. Porém, espero que esse tom jornalístico se perca um pouco. Gosto de Uhum. ficções sérias, mas eu gosto de ficções com emoções. Manter Sim. sempre num tom jornal nacional seria um tanto complicado, mas de uma forma geral, sim, eu viraria. Tedioso. Eu também viraria, Rafa. Tem essa minha crítica aí ao tom jornalístico, né? Mas me chamou a atenção pelo plot em si, né? Pela proposta da história, né? E fora isso, me interessei mais em ler por conta do recente, por conta do Denis Villeneuve
assumir a produção, né? Então, e eu gosto de ler normalmente livros antes de ver o filme. Não que eu seja o chato, não, o livro é muito melhor que o filme, não tem nada contra isso, até porque Villeneuve adaptou muito bem para mim em alguns livros já, não só o Duna. E eu acho que é possível fazer adaptações boas quanto o livro, né? São mídias diferentes, né? Mas eu gosto de ter a experiência dos dois, eu acho interessante. E, e às vezes até quando eu vejo um filme que eu gosto também e descubro que é livro, eu gosto de pegar o livro para ler também e ter essa experiência. Eu gosto de, em ambos casos, ter essas experiências. Mas enfim, foi só um extra, né, que me fez me interessar mais por Encontro com Rama. Eu já tinha o livro aqui em casa antes de saber que o Villeneuve ia adaptar, então já tinha demonstrado algum interesse de alguma forma, né? Por ser clássico da ficção científica e tal. Mas lendo aqui a primeira página agora também reforçou essa curiosidade, saber como é que esse desenrolar dessa história vai acontecer. Então, pessoal, se você gosta de ficção científica e quer saber mais de quem é Rama, seria uma raça, um deus, um outro meteorito gigantesco que vai vir destruir a Terra, Ou o tipo general de um outro Independence Day, planeta. ou uma coisa, outro planeta, ou o que seja, você viraria a primeira página? Deixa aqui nos comentários se você gostou desse tom jornalístico, se você gosta de ficção científica, e se você saber quem é Rama. Se você sabe, não dê spoiler, só fala, eu sei quem é. Deixa lá que a gente quer saber se você leu ou se não você leu. E obviamente, como vocês já devem ter visto, já estamos começando a ler as histórias de vocês. Já apareceu da Pietra, já vai ter mais 3 que estão na nossa lista, então mande, quanto mais pessoas mandar, mais vocês aparecerão aqui no canal. Tá aqui o nosso formzinho, completa bonitinho, manda a primeira página, manda os links que com certeza você vai aparecer aqui e a gente vai dar as nossas primeiras impressões. Beleza? Então, bora ler!